Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas aos alunos de todos os polos do curso de Matemática, modalidade à distância, da UFCJ. E também a todos que estão presenciando essa aula de hoje. Bom, a disciplina dessa videoaula, dessa primeira videoaula, é Introdução à Teoria dos Números. E nessa primeira videoaula estaremos abordando 4 conceitos da teoria dos números. Tá? Vamos começar estudando divisibilidade, depois números primos, o conceito de divisão e o máximo divisor comum, então, são 4 os tópicos que estaremos abordando nessa videoaula. Começaremos pela divisibilidade, depois passaremos a estudar números primos e, sequencialmente, divisão e máximo divisor comum e, por último, o teorema fundamental da aritmética. Tudo bem? Então, vamos começar com divisibilidade. Então, nessa videoaula estaremos dando ênfase na parte conceitual, porque os exercícios que tratam esses tópicos muitos estão feitos na apostila da disciplina, outros na LER, são exercícios, a meu ver, simples, e eu acho que com um pouco de prática vocês não terão muitos problemas em enfrentá-los. Muito bem, então divisibilidade. Dizemos que, primeiro vamos considerar o universo dos números que estamos estudando. O universo são os números inteiros. Bom, em relação aos números inteiros, é um conjunto infinito, ordenado, não tem um primeiro elemento, também não tem um último elemento. Mas eles satisfazem as propriedades básicas do conjunto dos números, como por exemplo, existem 2 propriedades, a adição e a multiplicação. Na adição, as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e elemento inverso são dados e podemos defini-las com tranquilidade. Já na multiplicação nós temos propriedades como por exemplo comutativa, associativa, elemento neutro da multiplicação, porém, por exemplo, não teremos elemento inverso para quase nenhum número inteiro, excetuando mais ou menos 1. Então, essas são as principais propriedades dos números inteiros e nesse conjunto que estaremos estudando esses tópicos, em cima desse conjunto. Bom, e a divisibilidade? Então, dizemos que B divide A se existe um número C inteiro, tal que A igual B vezes C. Essa é a divisão de divisor, no caso B é divisor de A, se existe um C que pertence aos inteiros, está aqui A igual a BC. Daqui nós podemos ver claramente que, por exemplo, colocando C igual a B sobre A, Então C, como suponhamos que B é um divisor de A,
Então 6 é um número inteiro. Então essa divisão, né, é um número inteiro e C é divisor de A também. Então B é divisor e C é divisor, né? Por isso daqui nós podemos também ver claramente a seguinte propriedade: se B é divisor de A, então módulo de B menor ou igual que módulo de A. São algumas propriedades que podemos enxergar claramente da própria definição de divisibilidade, né? Tudo bem, pessoal? Então, os primeiros exercícios relacionados à divisibilidade seria o seguinte: dado um determinado número, né? Dado um número, achar os divisores desse número, certo? Então, eu já vou apagar essa parte aqui. Dado um número n inteiro, achar os divisores inteiros, né, de n, que seria esse conjunto de n. Então, por regra, a gente começa fazendo, né, estudando os divisores menores que, lógico, menores iguais que n. Então existe uma regra, né, que essa regra pode ser vista ou entendida a partir das próprias propriedades dos números inteiros e da divisibilidade, né? Alguns que eu acabei de enunciar aqui. Por regra, a gente começa estudando os números, né? Um conjunto B, C, etc., né? Que é um número finito, né, de divisores. Só que a gente começa fazendo os testes a partir dos primeiros números até a raiz de n, né, que seria o máximo número que pode chegar, né? No caso aqui, A igual a B e C, no máximo C seria B. Quando teríamos A igual a B quadrado, então o divisor seria a raiz, né? A raiz de A, a raiz quadrada de A. Então procura-se divisores, que é a técnica de encontrar divisores, né? Até raiz de n. Quer dizer, por exemplo, se a gente tem divisores de 10, por exemplo, né? 10 de 10. Então, 1 por 10 igual a 10. 2 vezes 5 igual a 10. 3 já não tem, né? E só, né? O próximo vai ser 5 e 10. Então, 1, 2, 5 e o próprio 10. São os divisores inteiros positivos, né? De 10. Então, veja, nós fizemos os testes. Pegamos o 1, 1 vezes 10, 10. Então, 1 e 10 entram na lista nesse conjunto. 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10, então 2 também é divisor. E o próximo seria 3, né? Só que 3 não é divisor de 10. Então veja, 3 vezes nenhum número dá 10. Então, e 3 é quase raiz de 10. Então a gente para por aí porque os próximos estão aqui, 5 e 10, que já foram analisados nos dois casos anteriores. Então, a isso que estou me referindo para fazer essa análise, né? Considerar os primeiros inteiros até a raiz de n e enumerar, né, aqui esse conjunto de divisores. Muito bem, então esses são os primeiros exercícios relacionados à divisibilidade. Agora vamos colocar algumas ideias sobre números primos.
E a primeira coisa que temos que definir é o que é número primo, né? P primo sim, 1 divide a P e P divide a P. Apenas. Então, os divisores de P é o 1, os divisores positivos, né? Números positivos de P é o 1, o próprio P, mais nenhum outro. Tá? Os números primos são maiores ou iguais que 2. Tá? 1 e 0 não são primos. E, bom, os primeiros estudos que a gente tem que saber sobre números primos é saber quais são as propriedades fundamentais desses números. Por exemplo, esse conjunto, será que é finito ou infinito? Nós temos uma prova interessante que está dada na apostila, e eu não vou repetir essa prova, dizendo que existem infinitos números primos. Outra coisa dos números primos é que não existe uma fórmula para determinar o próximo número primo. Esse, aliás, é um desafio que, se vocês procuram com mais calma na internet, né, procuram informações relacionadas com os números primos, né, com a distribuição dos números primos, vocês veem que tem até um prêmio de $1 milhão para quem encontrar uma fórmula, né, para escrever os números primos, descrever os números primos. Nos computadores atuais ajuda, né, para achar os próximos números primos, né? Então, de vez em quando aparece um novo número primo, né? Bom, mas por que é interessante esses números primos? Por que são tão interessante o estudo e por que vale tanto dinheiro o estudo desses números primos? Por exemplo, eles têm uma influência bastante forte no que é o estudo da criptografia, né? Vocês sabem que as transações bancárias são feitas utilizando linguagem criptografada. E isso tem tudo a ver com números primos, né? Num contexto mais amplo, logicamente, né? Mas é uma aplicação dos números primos. E da sua dificuldade mesmo quando trata-se de números grandes, né? Porque a gente sabe os primeiros números primos. Porém, se a gente tiver mais de 10, 20, 30 casas decimais de um número, tu imagina a complicação de saber se esse número é primo ou não. Bom, se P é primo, então se 1 divide P e P divide P, né? Se P não é primo, então P é composto. Quer dizer, P tem pelo menos 2 fatores, né, que estão multiplicados, dá o P. Então, sendo ele primo, se P não é primo, ele é composto. Então, não existe outra possibilidade. Muito bem, então, na descrição dos primeiros números primos, né, tem até na apostila um exercício falando o seguinte: liste os primos que se encontram entre 1, né, e 60. Então tem um critério, né, uma forma de como encontrar esses números primos chamado crivo de Eratóstenes, né? E na apostila também está bem explicado de como que se parte, como que é essa metodologia para encontrar os primeiros números primos, nesse caso menores que 60, né? 1 é número primo, então descarta-se. 2 é número primo, né? Considera-se o 2 nessa tabela que está numerada de 1 a 60. Descarta-se os múltiplos de 2. 3 seria o próximo primo. E depois descarta-se os múltiplos de 3 e assim vai até chegarmos, né, a descobrir os números primos menores que 60. Né? E por essa razão, né, a gente vai fazendo até, no máximo, a raiz de n. Se n estamos querendo ver os números primos menores que n, então nós fazemos os passos, digamos, do algoritmo de Eratóstenes, vamos chamar assim, a sequência de passos, né, até, no máximo, a raiz de n.
né? Então tem na tarefa 1 está sendo cobrado, né, vocês determinar ou listar os números primos de 1 até 100. Então acho que é uma tarefa que não é muito difícil de se fazer, tá certo? Bom, são os números primos, e o que é interessante é que vem a partir dessa definição, tá? Um outro assunto que a gente vai ver também é a divisibilidade. Desculpa, a divisão, né? Aproveitar aqui. Escrever divisão e máximo divisor comum. Divisão e máximo divisor comum. Então suponha que nós tenhamos dois números inteiros, A e B. Suponha A maior ou igual que B. São dois números inteiros. Então sempre é possível colocar esses dois números na seguinte forma. Divisão que a gente está acostumado do ensino médio, né? Dividendo, divisor, quociente e resíduo. Então é possível colocar A igual B vezes Q mais C, onde 0 menor ou igual que R menor ou igual que B, né? Dados os números inteiros, um maior que o outro, ou igual, maior ou igual que o outro, existem dois inteiros Q e R, chamados de quociente e resíduo, tal que A igual a B vezes Q mais C. Isso aí é a divisão entre os números inteiros, a definição da divisão, tá certo? E o que dá para fazer com essa divisão? Então, tem uma técnica, né, usada, né, bastante interessante, e usada, chamada de algoritmo de Euclides. Eu vou escrever aqui. Que trata sobre o cálculo do máximo divisor comum. Mas o que é o máximo divisor comum? Qual é a definição de máximo divisor comum? Então, dados dos números inteiros, vamos supor os positivos, né? Dados os números inteiros. Então, o D vai denotar o máximo divisor comum. Então, uma notação utilizada é assim, né? Parênteses de A e V significa o máximo divisor comum de A e V, estamos chamando D. Tal que D tem as seguintes propriedades, né? D divide A, D divide B. Em primeiro lugar, então, D tem que dividir os dois números. A segunda propriedade, se D1 divide A e D1 divide B, então necessariamente D1 tem que dividir o D. Quer dizer, o maior divisor, né, desses dois números é o D, né? Então esse é uma definição de máximo divisor comum baseado no conceito de divisibilidade, né? Baseado no conceito de divisibilidade. Muito bem, então uma técnica, né, que é utilizada, como eu já tinha falado, para encontrar o máximo divisor comum de dois números é o chamado de algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides. Esse algoritmo de Euclides é o seguinte, né? Nós temos dois números, nós queremos descobrir o máximo divisor comum de A e B, tá certo? Esse é o nosso desafio. Então, né, pela definição de divisão, então A igual a B vezes Q mais C. Para qualquer dois números positivos, existe um quociente e um resíduo, e eles são únicos ainda, né?
Então, o próximo passo, né, vai ser sempre que 0 menor ou igual a que R menor ou igual a que B. Né? Próximo passo é pegar o B e o R. Então, B vai ser R vezes Q1 mais R1. Vamos colocar assim. Com 0 menor que R1 menor ou igual que R. Se R1 é diferente de 0, continuamos fazendo o mesmo processo. Então, vamos pegar agora R e R1, né? Que 2 mais R2. E assim a gente vai fazendo esse processo, né? Se R2 é diferente de 0, continuamos fazendo esse processo. Então aqui seria R1 menor ou igual que R2 vezes Q3 mais R3. Aqui aí é mais fácil formar, né? Suponha que R3 sub 3 é diferente de 0, né? Então fica agora R2 menor ou igual que R3 Q4 mais R4. Vamos supor nesse momento que R4, R sub 4 é igual a 0. Então, veja, nós temos que R2 que é igual, tá? Desculpa, que é igual. Se R4 é igual a 0, então R2 é R3 vezes Q4. Então, R2 é divisível por R3 e Q4. Então, nesse caso, o máximo, né, divisor comum entre esses dois números é o R3. Então, seria o anterior, o penúltimo resto diferente de 0. Tá? Então, por igualdade, né, nós temos nós temos o resultado que estamos utilizando, que podemos utilizar a cada passo, que é o seguinte: o máximo divisor comum de A e B é o máximo divisor comum entre B e R. Podemos aplicar esse resultado novamente aqui. O máximo divisor comum entre B e R é o máximo divisor comum entre R e R1. E assim vai. Igual até o último, né? Suponhamos que R3 é diferente de 0. Então, o máximo divisor comum entre R1 e R2 que é igual a R3. Né? Por transitividade, então, máximo divisor comum de AB é R3. Certo? Então, o algoritmo de Euclides termina quando um resto é 0 e o máximo divisor comum é o penúltimo resto diferente de 0. Muito bem, então eu fiz isso utilizando símbolos em vez de exemplos concretos, mas como eu já falei no livro, tem exemplos feitos, né? Eu gostaria que você revisasse os exercícios que estão feitos no livro para repetir esse processo. Esse aqui é um algoritmo que tem por finalidade encontrar o máximo divisor comum de dois números inteiros. Bom, um resultado interessante a partir disso é o seguinte: se o máximo comum divisor entre A e B é igual a D, então existe dois números inteiros M e N, tal que AM
mais Bn igual a D. Tá certo? E para esse resultado, nós podemos aproveitar o que foi feito no algoritmo de Euclides. E chegamos bem tranquilamente na confirmação desse resultado. Tá, então, se D é o máximo do divisor comum desses dois inteiros, então nós podemos formar uma combinação linear, né, desses dois inteiros, cujo resultado vai ser o máximo divisor comum. Tá? Então, resultado interessante que mais para frente nós vamos precisar também. Bom, por último, vamos falar rapidamente sobre o teorema fundamental da aritmética. Eu colocar o resultado, né, o teorema, se A é maior que 1, A1 inteiro, né, então existem K números primos, P1, P2, até Pk, e K inteiros positivos, né, e K, né, inteiros, K1, K2, vou colocar assim, alfa 1, alfa 2, alfa K, tal que A é igual a P1 potência alfa 1 vezes P2 potência alfa 2 vezes PK potência alfa K. Então quer dizer que qualquer número inteiro maior que 1, né, pode ser formado pelo produto de números primos, tá certo? Se A é número primo, então isso é bastante óbvio, né? É bem rápido, né? Se A é número primo, então existe um número primo, né? E alfa 1 seria 1, tá certo? Se A é um número composto, existem então números primos que o formam, né? Números primos elevado a uma potência alfa K, tá certo? Então qualquer número inteiro pode ser composto pelo produto de números primos, tá? Isso é um fundamental. Por isso que é importante o estudo de números primos, tá certo? Bom, e a partir desse teorema fundamental, nós temos um último resultado, né, que eu vou falar rapidamente para explorar a ideia fundamental. Então suponha que o número, por exemplo, 2, 8 vezes 3 assim, né? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? 36 está sendo descomposto, está sendo formado pelo produto de dois números primos com uma potência. Então 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? Isso já sabíamos pelo teorema fundamental da aritmética. Então, quais são as possibilidades, né? Então, daqui nós podemos ver o seguinte: se nós tivéssemos um número A formado por P alfa vezes P2
beta, né? Quais seriam os divisores positivos de A? Quantos divisores positivos de A teríamos desse, então, de 36, por exemplo? Quantos divisores positivos tem 36, né? Então veja, 36, se a gente coloca assim, 2 alfa vezes 3 beta, então alfa pode ser 0, 1 e 2 e beta 0, 1, 2, né? Uma possibilidade, por exemplo, né? Se pegarmos 0, seria 36 igual a 2 vezes 0 vezes beta 0 seria 3, 0, né? Que seria 1 vezes 36. 1 é o divisor, né? 1 é divisor de 36, que seria 2 a 0 vezes 3 a 0. Então, teríamos que isso daqui, de colchete, um divisor. Outro divisor, vamos pegar alfa igual a 0 e beta igual a 1. Seria 2, 0 por 3 a 1. Então seria 2 a 0 é 1, seria 3, né? Esses 12. Então aqui é 3. 3 é divisor de 36. Então, são todas essas possibilidades, né? Temos 3 possibilidades, né, do expoente alfa e 3 possibilidades do expoente beta. Em geral, 3 vezes 3, 9 possibilidades de termos um divisor de 36. Então, 36 tem 9 divisores inteiros, né, positivos, tá? Então essa é a ideia, né? Uma vez que já sabemos que qualquer número maior que 1, número inteiro, é composto pelo produto de números primos com alguns expoentes, né? Então o número de divisores desse número é dado pelas possibilidades que podemos formar na potência desses números primos, como aqui acabamos de ver, né, nesse exemplo. Então, pessoal, a primeira parte é bastante conceitual, né? Na verdade, são 4 tópicos aí para começar o nosso estudo dessa disciplina que é a introdução à teoria de números. Então, nós temos que prestar atenção no conceito de divisibilidade, né? Números primos, máximo divisor comum, algoritmo de Euclides e o teorema fundamental da aritmética, né? Claro, muitos outros teoremas e resultados interessantes podem ser vistos a partir dessas bases que acabamos de ver. Então, o que resta agora é fazer os exercícios correspondentes, né? Acredito que todo mundo não vai ter dificuldades em entender e poder resolver os exercícios relacionados com essa primeira parte. Então, aconselho fortemente o que? Estudar a sua apostila e complementar os estudos, né? Se não tiver muito exercício, claro, é uma apostila que não tem, é mais conceitual, mas na internet vocês encontram outros materiais, né? Interessantes também, estudo individual e por conta própria, né? Para buscar outras informações que ajudem a entender melhor os teoremas e os resultados dessa parte. Então, nessa primeira aula eu vou parar por aqui. Eu agradeço, tá, a presença de vocês, né, estar assistindo essa videoaula e nos veremos na próxima vez. Muito obrigado.